Vielen Eds das Auxilia Militarum. A explicação e os comentários começarão após uma breve história para nos colocar no clima e mostrar sobre o que será discutido. Da Biblioteca Careca, Scratch e Sniff. Era muito raro. Auxilia Militarum, eles eram dos 73 e também não estavam no topo da lista de pureza. Na maioria das vezes, esses caras ficavam em uma espécie de semi-quarentena. Lembro quando li as ordens, designando alguns deles para o meu setor. Foi como se tivessem jogado vômito frio na minha cara. Lutamos por meses, mantendo posições que pareciam impossíveis de sustentar. Nenhum apoio aéreo era possível, mas era o mais óbvio e, portanto, o menos útil nesse cenário. Não recebemos reforços durante todo esse tempo. Reabastecidos, é claro. Mas não fomos substituídos. Segundo motoristas de comboio assustados, já era para termos sido dominados semanas atrás. Os chefes não conseguiam acreditar. Eles não ousaram nos tirar de lá. Nós fomos as únicas unidades capazes de segurá-los na linha das árvores. E esse era o pior posto de todos. Guerra na selva. Eles vinham em horários estranhos. O tempo todo. Onda após onda deles. Todos ficavam imóveis, mas nunca em silêncio, é claro. Sempre havia uma cacofonia naquela maldita selva. Então, do nada, um grito rasgava o ar. E todos eles berravam aquele grito de guerra horrível antes de se lançarem contra nós, repetidas vezes. Se nós os quebrássemos, eles sempre voltavam. Se eles nos atingissem, despedaçavam nossas linhas. Antes de recuarmos, nos reagrupávamos, formávamos novas linhas de tiro e os abatíamos com salvas. Perdemos o 13º, 15º e 19º antes de aprender a lidar com o desagradável. Às vezes, atirávamos na confusão e acertávamos nossos próprios. Se não fizéssemos, eles atacavam outro grupo e repetiam o massacre. Perdemos o 17º por hesitação. Nunca mais. Nós revidávamos todas as vezes, é claro, mas eles eram enormes. Musculosos, rápidos, ferozes, selvagens e mortais. Peles verdes. Porcos. Dificultaram muito o reconhecimento. A maioria os considera idiotas, pouco mais do que animais. Mas esse não é o caso. Ah, eles são animais com certeza. Mas não são burros. Mas tínhamos que tentar. Tínhamos que saber se eles estavam se reunindo e em quantos números. Tentamos, mas esse era o território deles. Fechado, violento, pessoal. Os batedores que enviamos para aquela selva raramente voltavam. E nunca com todos os seus homens. Armadilhas de estacas cruéis, emboscadas ou resultando em baixas altas demais para arriscar nossos batedores. Mas era importante demais para não usá-los. Tudo isso por meses, e eles nos enviaram um regimento de auxiliares, apenas alguns milhares. E os homens não gostaram nem um pouco, ou pelo menos era o que eu pensava. Todos nós pensávamos. Mas eles também enviaram poder de fogo mais pesado para fortalecer nossas posições. Mais armas para barragens de caixa. Muitas minas. Muitas fortificações pesadas. Parecia que eles queriam que a gente se entrincheirasse ainda mais. E punir os orcs. Estávamos prontos para isso, claro. Mas por que a Auxilia, então? Eles chegaram em um comboio de Chimera, como qualquer outra unidade, mas ficaram na deles e desembarcaram direto na zona do acampamento deles. Comissários patrulhavam os acessos da seção do acampamento, mantendo uma barreira distante. Nesse momento, ninguém sabia quem ou o que eles eram. Só sabíamos que eram escória auxiliar. Nós nos entrincheiramos como foi ordenado e os comissários convocaram uma reunião geral para discutir as funções dos recém-chegados.
Surpresos, nos informaram que esses coitados sairiam apenas para cumprir nosso novo dever de reconhecimento. A missão deles não era achar o inimigo, registrar, relatar e recuar. Eles deveriam atrair o inimigo para as defesas do acampamento. Eles deveriam sair para provocar intencionalmente os Peles Verdes. O alto comando achava que poderíamos puni-los e controlar seu número. Se conseguíssemos esgotar as forças deles o suficiente, reduzindo seus números, eles poderiam ser contidos, e então o comando poderia voltar ao ataque. Então fui escoltado até o acampamento deles para ver os homens e mulheres de combate que eles nos enviaram para essa missão suicida. Eu estava preparado para ter que segurar o enjoo, para depois lavar as mãos ao voltar aos meus aposentos e tirar a sujeira. No entanto, quando os vi, eles não eram como nada que eu já tivesse presenciado antes. Meus escoltas eram comissários que pareciam devorar os próprios semelhantes no café da manhã. Homens rígidos até entre a elite do Scholar Progenium. Esses eram os comissários que executariam uma companhia inteira com as próprias mãos, em vez de ver até mesmo um deles recuar. E então eu os vi em perfeita posição de sentido, fileira após fileira deles. Eles pareciam tanto conosco à distância que eu fiquei tranquilo quando me aproximei. E ao invés de temê-los, eu os vi mais como uma curiosidade, uma estranheza. Eles bateram continência juntos, tão afiados quanto meus homens. Eles eram rígidos, disciplinados e bem treinados nesse aspecto. Só restava esperar que fossem tão eficientes quanto meus homens. Mas não via como sobreviveriam ali contra aquele inimigo. Selvas cheias de peles verdes, orques selvagens, pois nenhum deles era particularmente grande. Pensei na época que nenhum deles entraria numa formação de granadeiros. Cada um era magro, mal havia um pouco de gordura em qualquer um deles. Aproximei-me para uma inspeção mais detalhada. Cada um tinha pelagem curta e macia cobrindo todo o corpo. Eu já tinha trabalhado com regimentos de mundos selvagens antes, mas isso não era desleixo ou desmazelo. Eles tinham pelos no rosto. Os olhos deles, isso era o pior de tudo. Aquelas fendas, em vez de círculos no meio dos olhos, faziam com que eles parecessem ainda mais diferentes do que em qualquer outro aspecto. Mesmo quando um deles respondeu minha pergunta interrompida e revelou seus dentes afiados e enormes caninos, ainda eram os olhos que mais me desconcertavam. Era como ser observado por um dragão ou outro predador de outro mundo, mas eles agiam exatamente como meus próprios homens, pelo menos enquanto eu estava presente. Quando discuti a posição e as funções deles com seus comissários, eu esperava deboches e ombros encolhidos, ou até mesmo uma rebelião aberta. Mas não, fiquei chocado ao ouvir que eles sabiam qual era o papel deles e estavam ansiosos para levar a luta até a escória dos Xenos. Balancei a cabeça, pois apesar de suas aparências duronas, esses comissários claramente não sabiam do que estavam falando. Como poderiam ser tão indiferentes às ordens, pois significavam morte certa? Mais uma vez foi o que pensei. Foi o primeiro confronto que dissipou minhas preocupações, e depois do terceiro, eu já nem me importava mais com o fato de eles estarem no mesmo acampamento, muito menos com a segurança deles lá fora, no verde perpétuo da selva. Eles eram simplesmente incríveis. Aprendi a nunca mais questionar o alto comando, pois eles devem ter sido divinamente inspirados para nos dar guerreiros assim. Eles eram presentes do próprio imperador. Esses felinídeos iam lá fora, se escondendo nas árvores, agachados na grama alta, entrando e saindo das sombras. Enquanto os orques tentavam se aproximar das fortificações para evitar nossos bombardeios, os felinídeos dançavam ao redor deles como rebanhos de gado de Grok. Muitas vezes vimos os demonídeos correndo para nossas linhas e saltando taludes e paliçadas com velocidade e agilidade impressionantes. E toda vez que eles voltavam correndo, arrastavam enormes grupos de orques com eles, diretamente para nossas linhas de tiro bem preparadas.
O massacre era enriquecedor para a alma, afirmava a vida. Muitas vezes, eles saíam novamente para verificar se todos os orques tinham sido destruídos. Tapetes inteiros de peles verdes se contorcendo jaziam diante de nossas muralhas. Enviávamos grupos para limpar e cremar os corpos, sempre sob a vigilância de nossos aliados demonídeos. Nas semanas seguintes, o resultado de cada incursão dos demonídeos foi diminuindo e, finalmente, seus oficiais perguntaram se poderiam coordenar grandes varreduras na selva para levar a luta até os orcs. E com eles nos vigiando, nos apoiando, atraindo pequenos grupos de orcs para armadilhas bem preparadas, a quantidade de cabeças que tínhamos conquistado era a inveja de todo o exército. Apesar da genética incomum, esses guerreiros se destacavam quase todas as noites no acampamento. Estávamos vencendo esta guerra agora, por causa de apenas 2.000 deles. A única estranheza com a qual eu realmente nunca consegui me conformar era que eles nunca, jamais faziam fogueiras em seu acampamento. E quando comiam, nunca, jamais era conosco. Mas algumas coisas é melhor deixar quieto. E um guarda, se não é um problema, então não é uma preocupação. Temos guerras para vencer. Bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Baldermort, seu fiel servo, e desejo apresentar a você as facções, forças e rostos do universo de Warhammer 40.000. A sombria escuridão do futuro distante, onde não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra. E hoje daremos uma breve olhada em um elemento da Militarum Auxilia, e especificamente no Homo sapiens hirsutus, do planeta Carlos McConnell, os felinídeos. Mas primeiro, vamos obter uma compreensão básica do que isso significa. Para a maioria das pessoas, com até mesmo um conhecimento superficial do Império da Humanidade, é sabido que ele é, como frequentemente se diz, o regime mais bárbaro imaginável. Para os humanos, não vamos abordar os Drukhari da Cidade Sombria, nem os horrores dos Senhores do Caos. Assim, qualquer desvio da norma não só é desaprovado ou ridicularizado, mas geralmente também é ativamente buscado e eliminado. Embora exterminados com grande preconceito, é um termo muito mais próximo do correto. Agora, isso não se baseia apenas na ignorância e superstição, embora elas tenham um papel importante no motivo para tais aniquilações, pois muitos esquecem que durante a Noite Antiga, o período em que a antiga Federação Estelar Humana caiu e veio o Império. Houve milhares de anos de trevas em que a humanidade quase foi levada à extinção. Raças alienígenas viram a fraqueza da humanidade e caíram sobre nós, escravizando, exterminando ou até mesmo cultivando populações inteiras de humanos por fé ou alimento, mas de qualquer forma, como sustento na sombria escuridão do futuro distante. O que torna o Império tão perigoso não é só uma fúria irracional, mas a memória racial de Xenos dominando humanos. O Grande Cruzado encontrou várias colônias humanas destruídas ou controladas por seres terríveis. Não é de se admirar que esse choque, ao ver e internalizar tantos casos de atrocidades, tenha se gravado na memória da humanidade. E isso se refletiu em como eles passaram a tratar os outros, especialmente os alienígenas. Nas primeiras ondas da Grande Cruzada, algumas raças foram deixadas em paz ou receberam status de protetorado, desde que fossem úteis e não ameaçassem ou fossem inimigas históricas da humanidade. No entanto, conforme a Cruzada avançava, até essas pequenas faíscas de clemência foram erradicadas. Pois realmente há um limite para o que um homem ou uma mulher pode suportar antes que seus corações se tornem frios. Sua fúria é despertada e a vingança é tudo o que conseguem considerar. Como isso se relaciona ao tema atual? Bem, é preciso notar que a humanidade tentou muitas coisas nos períodos entre sua era dourada da tecnologia e o surgimento do Imperador, milhares de anos depois.
pois a disformidade estava cheia de tempestades e viajar era praticamente impossível, exceto por breves janelas de oportunidade que nunca duravam muito. A pior guerra desde o conflito entre Necrons e Antigos devastou grande parte da galáxia e destruiu boa parte da base de poder e tecnologia da humanidade. Talvez tenha sido a rebelião cibernética que exigiu a ajuda de raças alienígenas para derrotá-los, que serviu de pano de fundo para os ataques à humanidade nesse período. É impossível afirmar com certeza, mas o desencadeamento da rebelião cibernética poderia muito bem ser uma causa. Assim, as colônias que sobreviveram a essa rebelião e foram isoladas do Império Galáctico da humanidade ficaram de repente à deriva no Mar do Vazio, sem suprimentos, apoio ou socorro do restante da raça. Então, quando os inimigos chegaram, restou-lhes pouco além do desespero. E ele é o pai de todas as inovações. Por isso, ao longo do tempo, muitas linhagens humanas se afastaram do padrão genético original, e essas foram chamadas de abumanos, ainda humanos, mas não totalmente do padrão. Algumas linhagens surgiram por fatores ambientais, como Homo sapiens gigantus, ogrins, e Homo sapiens minimus, ratlings, que não pareceriam fora de lugar ao cumprimentar um mago pela manhã. Mas isso não ocorre com todos os abumanos. Alguns humanos foram corrompidos pelo Warp e se tornaram mutantes, tolerados apenas pela Cruzada. Com o tempo, quando o Império não precisou mais deles nas guerras, muitos foram massacrados. Não todos, mas muitos. E agora, eles são uma subclasse em alguns mundos, mas na maioria simplesmente se livram deles. Isso se deve principalmente à crença de que eles podem estar corrompidos e, portanto, não são amados pelo Imperador. Essa é a versão oficial, mas são aqueles no topo da sociedade que podem ser autorizados a saber sobre o caos e que são motivados por esse conhecimento a exterminar os mutantes. A diferença entre um mutante e um abu-humano é grande, pois mutantes têm filhos que podem ser completamente diferentes deles mesmos, sem nenhuma consistência nos traços que são passados para a próxima geração. É como jogar um dado e os resultados podem ser assustadores. Os abumanos podem ser diferentes dos humanos, mas são uma variante genética estável. Então, se um Ogryn se reproduz com outro Ogryn, eles produzem um Ogryn. E os abumanos não são bem tratados, mas ainda são vistos como humanos. Como eu estava dizendo, muitas formas de abumanos são resultado do ambiente, mas outras são resultado de engenharia genética. Pode ser por vários motivos. Para mudar os humanos de modo que eles pudessem prosperar em um planeta simplesmente não adequado para nós. Ou às vezes seria para fornecer vantagens que melhorassem seu desempenho em batalha contra todos os agressores. Com os felinídeos Homo sapiens hirsutus, é claro que sua genética foi alterada e elementos dos felinos terranos ou gatos foram incorporados. Assim, eles possuem agilidade excepcional, resistência, velocidade e sentidos muito aguçados. Eles realizam feitos acrobáticos mais próximos dos Eldar do que dos humanos. Têm pelos suaves pelo corpo, inclusive no rosto, além de caninos longos e dentes afiados. Eles são conhecidos por virem apenas do planeta Carlos McConnell. Eles geralmente ficam em semi-quarentena, com o Império reconhecendo, mas escondendo-os como um segredo sujo, como outros Ab-humanos. Das muitas linhagens de Ab-humanos descobertas durante a Grande Cruzada e a Era do Império, apenas 73 ainda existem, com dezenas dessas linhagens à beira da extinção. E o Império normalmente não demonstra muito interesse em apoiar aqueles que estão desaparecendo. Por que deveriam, se os mundos que eles habitam poderiam então ser preenchidos por dois humanos estranhos puros? Com exceção dos Ogrins e dos Ratlings, que são os mais prolíficos e muito próximos dos humanos, geralmente os outros Ab-humanos são deixados por conta própria, e é extremamente raro encontrar um fora de seu sistema natal. No entanto, como em todo o Império, ele é tão vasto e antigo que às vezes há membros dessa raça ab-humana nos cantos mais sombrios das colmeias ou citados como figuras míticas, mas baseadas em encontros reais. E em raras ocasiões, eles são convocados para fornecer um tributo.
Como há pouco em seu mundo útil ao Império, presume-se que, ao cumprir seu tributo, o façam com mão de obra rapidamente treinada e enviada para a Militarum Auxilia. Agora precisamos falar sobre essa organização, pois muitos trilhões de homens e mulheres da Astra Militarum ficariam profundamente ofendidos em serem considerados semelhantes ou de valor igual aos abumanos do 73. A propaganda usada pelo Império é humanocêntrica, é claro. Então, os abumanos são tratados como subhumanos, e isso continua durante o treinamento deles. A maioria dos regimentos abumanos é ensinada por menestréis e sacerdotes que eles não são dignos, sendo marcados por sua diferença, fazendo com que a culpa seja profundamente incutida neles. Eles devem trabalhar e se sacrificar pelos desejos e guerras de um Deus que pode ser convencido a perdoá-los pelo crime de nascer. Eles só precisam demonstrar devoção fanática ao imperador para que ele os perdoe e então os ame como faz com o resto da humanidade. Isso pode significar que muitos regimentos abumanos são tão fanáticos quanto os de Krieg. Como eles são raros e recursos bastante importantes na guerra, e para garantir que ninguém os considere iguais aos humanos, eles têm o Militarum Auxilia. Infelizmente, não importa o quanto sejam devotos, o Officio Perfectus enviará seus comissários mais fanáticos e endurecidos para liderar e supervisionar esses regimentos. Esses regimentos frequentemente têm mais sacerdotes do culto imperial, que os vigiam e punem junto ao comissariado. Porém, ao serem enviados para uma zona de guerra, seus desvios os tornam mais eficazes em batalha. Assim, a Militarum Auxilia se destaca não só pelos requisitos especiais na cadeia de comando, mas também por sua letalidade e pela necessidade de uso adequado. Embora um oficial da Auxilia não chore por quem perde em combate, mostra devoção ao imperador ao garantir que as habilidades de suas unidades não sejam desperdiçadas. Não apenas descartadas como a primeira linha de ataque ou absorvedoras de balas. É uma linha difícil de seguir e pode gerar tensão na Astra Militarum se oficiais truculentos e obtusos liderarem a campanha. Os felinídeos não são bem documentados, havendo só breves anotações de um mercador renegado que os discutiu com os Krut. Nada foi declarado sobre sua cultura, história ou modo de vida. Então, espero que isso seja uma boa surpresa em algum ano, quando a Games Workshop decidir se mexer e oferecer mais opções na linha da Astra Militarum, pois eu sempre quis começar um exército da Guarda Imperial e converter alguns esquadrões para felinídeos para acompanhar meus escoceses, ogrins e hatlings. Talvez eu até inclua alguns Longshanks, Neanders ou Goliaths, mas isso definitivamente é um assunto para outro dia. Outro vídeo. Eu fui Baldemort, seu fiel servo. Se você gostou deste vídeo, então considere clicar no botão de inscrever-se e no sino de notificações, pois eu não gostaria que você perdesse nada. Você pode apoiar o trabalho contínuo, tornando-se um apoiador no Patreon, se estiver em um clima benevolente. Agora, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Aqui, tchau.